quero compartilhar com vocês essa palavra hoje, que tem como tema, por que Jesus foi tentado? Você já pensou nisso? A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Nós vamos ler o texto aqui, em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, nós vamos ver esse texto aqui. Mas olha só, Jesus não é Deus? Jesus não era o enviado de Deus? Ele não era o Filho de Deus? E ele precisou ser tentado, ainda mais, pelo diabo? E a minha pergunta também para você, meu irmão, minha irmã, querida igreja, se Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, precisou ser tentado pelo diabo, será que nós também não corremos o risco de termos o mesmo tipo de tentação que Jesus teve? Mas respondendo à pergunta, por que Jesus foi tentado pelo diabo? Vocês lembram que Adão e Eva também foram tentados pelo diabo? Deus permitiu que o diabo fosse o tentador para Adão e Eva e, consequentemente, para toda a humanidade. E também permitiu que o diabo fosse o tentador para Jesus, o seu filho, o seu único filho. E eu vou te dizer por quê. Porque essa foi a prova da humanidade. Em Adão e Eva, todos nós estávamos representados. Deus havia criado, feito toda a criação, e por fim também o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele realiza, toda obra de Deus, Ele prova. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós vemos que quando Deus criou a luz, a Bíblia diz que e viu Deus que a luz era boa. Quando Ele separou a terra das águas, a Bíblia diz que Ele viu que era bom. Quando Ele criou os animais, a Bíblia diz que Ele viu que era bom. Ou seja, Ele provou passo por passo da sua criação. E finalmente, quando Ele cria o homem, à sua imagem e semelhança, Ele também põe o homem à prova. E qual foi a prova do homem? Foi quando o tentador, permitido por Deus, viesse oferecer o pecado, viesse oferecer o erro, para ver se o homem, usando do seu livre-arbítrio, no exercício do seu direito de escolha, por ser imagem e semelhança de Deus, então o homem escolhesse o que era bom e não o que era mal. Essa era a intenção de Deus. Mas se a oferta do que era mal não fosse feita, como seria a prova? Se não houver duas opções, não tem prova. Se não houver duas opções, não tem exame. Para ser aprovado, precisa passar pela prova. Eu costumo dizer para alunos que estão iniciando academicamente a sua vida escolar, que quando um aluno é matriculado num curso acadêmico, no dia que ele é matriculado, ele está aprovado e com nota 10. Eu não sei se vocês que são ou foram professores sabem disso, nós temos professores aqui. O aluno é matriculado, ele já está aprovado com nota 10. E ele precisa passar pelo curso, além de aprender, ele precisa fazer as provas, os exames, para manter o seu 10. Ele corre o risco de perder o 10. Ele corre o risco de, hoje em dia acho que não é 10, né? Hoje em dia é letra A, né? Ele corre o risco de perder o seu A+, e acabar tendo um A-, qualquer coisa assim. Vocês estão entendendo o que acontece? Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam perfeitos, eles foram criados em perfeição. Mas se eles não fossem provados
como seriam aprovados. Então não reclame, meu irmão, quando Deus permitir que você passe por provas. Porque a intenção de Deus é que você seja aprovado. Agora imagina Jesus, que recebeu uma missão do Pai, de ser o Salvador. Mas para ele ser o Salvador, ele tinha que ser aprovado como homem. Porque eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Vocês estão sentados, vocês não vão cair da cadeira com o que eu vou afirmar aqui, amém? Mas prestem atenção. Deus, como Deus, Ele não poderia nos salvar. Ele pôde oferecer a salvação a nós, através de um homem, através de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 8, que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou do fato de ser Deus, e assumiu forma e semelhança humana, para poder nos salvar. Foi como homem que Jesus nos salvou. O amor foi de Deus derramado na pessoa de Jesus para poder nos salvar. Mas Jesus precisou, como homem, nos salvar. E para poder nos salvar, ele teve que ser provado pelo Senhor. Ele teve que ser aprovado pelo Senhor. E Deus permitiu que ele fosse provado pelo tentador, pelo inimigo, por Satanás. Amém? Por que Jesus precisou passar por tentação? E vencer a tentação. Para que nós também, quando passarmos por tentações, possamos vencer as tentações. Posso ouvir um amém? A tendência humana, dependendo da personalidade, do temperamento de cada um, muitas vezes é quando passa por muitas tentações, quando passa por muitas provas, por muitas adversidades, por muitas dificuldades na vida, nós temos uma tendência de nos sentirmos derrotados. Nós precisamos ter Jesus como o nosso imitarmos a Jesus. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, queridos, nós precisamos ter Jesus como padrão para nós o imitarmos. Amém? Abram as Bíblias ou as liguem. Mateus capítulo 4, vamos ler dos versos 1 até o 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. A seguir, a minha versão é revista e atualizada, tá bom? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse:
tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha só o que está acontecendo aqui, queridos. O primeiro verso que nós lemos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só o que está dizendo. A seguir do quê? Foi exatamente quando Jesus foi a João Batista para ser batizado nas águas e concomitantemente recebeu o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os que estavam ali viram o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. Então para nós entendermos como que o Espírito Santo veio sobre ele, e todos que estavam ali viram. João Batista, o próprio Jesus, todos os que estavam testemunhando o batismo de Jesus. E a minha colocação para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso. Será que o diabo também estava ali, vendo o que estava acontecendo? Certamente que sim. Quando nós estamos vivendo os dias da nossa vida, os anos da nossa vida, o curso da nossa vida, fique sabendo que o diabo está vendo, está olhando. Eu não quero falar isso para que você tenha medo, mas para que você tenha consciência. E não é isso que vai te impedir, amém? Ele que veja a unção de Deus na minha vida. Ele que veja a graça de Deus na minha vida. Pode ver, sem problema nenhum. Mas vai chegar o momento que ele vai se aproximar. Certamente isso vai acontecer. Mas teve mais uma coisa que aconteceu naquele dia em que Jesus foi batizado, nas águas e também no Espírito Santo. Ouviu-se uma voz vinda dos céus, que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então quem estava ali ouviu o Pai falando a respeito que Jesus era o Filho de Deus. Se o diabo estava ali também, será que ele teve dúvida que Jesus era o Cristo? Que Jesus era o Messias? Que Jesus era o Filho de Deus? Não, ele não teve dúvida nenhuma. Então todos ouviram a voz que dizia: eis o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você deve estar se perguntando, queridos, antes que você julgue mal a ação de Deus, como pode o próprio Deus levar Jesus com o intuito de ser tentado? Precisava que Jesus fosse levado pelo Espírito Santo com esse intuito, para ser provado e para ser aprovado. E nós vimos pela leitura que fizemos que Jesus foi provado e foi aprovado. Amém? Porque ele não caiu em tentação. Olha só, queridos, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Tentação não é pecado. Porque tentação, todos nós corremos o risco de sofrer. Pecado é quando nós cedemos à tentação e praticamos aquilo que está sendo proposto, que é contrário à vontade de Deus. Aí isso é pecado, e aí se torna pecado. Quando a serpente lá no Éden foi oferecer o fruto que Deus havia dito para não comer, para Eva, enquanto a Eva estava sendo tentada, ela não tinha pecado ainda. Mas quando ela tomou do fruto e comeu,
nesse instante ela pecou. E deu ao marido, Adão comeu, nesse instante ele pecou. Vocês estão entendendo? Tentação não é pecado, então não reclame quando você for tentado. Mas fique esperto, porque o Espírito Santo te avisa. Você está sendo tentado, não peque. Lembra que muitas pessoas, ou algumas das pessoas que foram trazidas a Jesus, e Jesus os curou, os libertou, e falou, vá e não peques mais. Então não é para pecar. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, primeiro verso, ele diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Não é para pecar. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. E Ele que faz a mediação entre nós e o Pai, entre nós e Deus. Vocês estão entendendo? Então tem solução para o pecado, porque de repente eu estou falando dessa forma e você vai identificar os pecados que você tem cometido e vai falar, não tem solução para mim. Não, tem solução. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro capítulo, verso 9, o apóstolo João nos ensina isso. Então, queridos, se queremos ter uma vida, apesar de termos cometido pecado diante de Deus, precisamos também ter uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, uma vida de confissão dos nossos pecados. Não é para pecar, mas se acontecer, se arrependa, peça perdão e mude de vida. É assim, pastora? Assim mesmo? Esse é o ensino da pastora. Amém, queridos? Mas vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Olha só, vocês perceberam que quem está escrevendo, o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, é ele que está escrevendo, e ele está escrevendo, narrando uma coisa que para ele já havia acontecido. Ele já tinha conhecimento do fato. Então ele está narrando o que aconteceu. Ele está dizendo, né, o primeiro versículo a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, até aqui é o narrador que está falando. Ele está contando o que já aconteceu. Agora entra o diálogo. Ele vai contar, então, qual foi o diálogo. O tentador, aproximando-se, disse para Jesus, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi o primeiro passo da tentação? Jesus já fazia 40 dias e 40 noites que estava em jejum. O texto de Lucas diz que durante 40 dias ele nada comeu. Que às vezes pessoas ficam interpretando esse texto de Mateus falando, Jesus estava fazendo um jejum de uma refeição. Não, o texto de Lucas completa. 40 dias ele nada comeu. Queridos, eu não estou sugerindo aqui que você faça jejum de 40 dias, amém? Até porque eu sei que você não está acostumado, eu também não. E que nós não daríamos conta, porque nós não temos a cultura de jejuar por tanto tempo. E se você quer chegar ao ponto de ter a mesma convicção da palavra de Deus que Jesus tinha, e quiser começar a ter uma vida de jejum e oração, amém, glória a Deus, aleluia. Mas não vai começar com 40 dias, porque você não está acostumado, você não vai dar conta. A cultura oriental, a cultura de Israel, e que Jesus desde criança tinha essa cultura, de tempos em tempos fazer jejuns prolongados, 3 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, e chegar ao ponto de um jejum de 40 dias.
Então, quem tem essa prática, essa cultura, pode chegar ao ponto de fazer um jejum de 40 dias. Aí sim, amém, glória a Deus e aleluia. Aí você pode fazer que você vai dar conta, para buscar o Senhor, obviamente. Jesus recebeu uma missão de nos salvar e fez um jejum de 40 dias para buscar uma ligação muito próxima com Deus. Vocês estão entendendo? Semana passada aqui nós falamos de alguém que pode ser um seguidor de longe de Jesus, mas também alguém que pode ter raízes profundas em Jesus, na palavra de Deus. Então, nós devemos ser cristãos, nós devemos ser crentes que tenhamos raízes profundas na palavra de Deus. E não apenas andarmos perto, simpatizarmos, gostarmos, acharmos bom. Acharmos que é bom para mim, é bom para a minha família, é bom para os meus filhos, é bom para os meus netos. Não basta nós identificarmos que seja bom, nós precisamos fazer parte, nós precisamos estar enraizados no reino de Deus, na pessoa de Jesus, na palavra de Deus. Vocês entendem, queridos? Eu não sei se esse padrão é muito alto para vocês, mas esse é o padrão que a Bíblia nos dá. Esse é o padrão que o Pai espera de nós. E é esse o padrão que nós estamos ensinando a vocês. É esse o padrão que Jesus teve. De andar em perfeita, em completa comunhão com o Pai. Lembra que várias vezes Jesus falou, olha, eu não falo nada se o Pai não me disser o que falar. Eu não faço nada se o Pai não me disser o que fazer. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Você percebe, você que já leu a Bíblia 50 vezes nos 4 evangelhos, você vai identificar isso que eu estou dizendo. Você percebe que Jesus constantemente deu ênfase no fato de ele só fazer aquilo que era a vontade de Deus. Lembra, inclusive no Getsêmani, quando ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice, vírgula. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Para nós chegarmos, queridos, ao ponto de vivermos uma vida, de falar para Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, nós temos que buscar muita proximidade com o Senhor, assim como Jesus tinha com o Pai. Vocês estão entendendo? Olha, 40 dias de jejum, eu não sei se o termo correto, acho que até a pastora me ajudou. Sabe o que está acontecendo com alguém que está no 40º dia de um jejum prolongado como esse? As células já estão começando a se alimentar das próprias células. Doutora, não sei se você pode me ajudar, isso se chama autofagia. O termo médico é autofagia. É quando a fome é tanta que as células começam a se alimentar das próprias células. Então você imagina se Jesus estava com fome no 40º dia? E o inimigo vem, e qual é a primeira tentativa que ele oferece? Você é filho de Deus, você tem poder. Você não tem fé, não. Se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O texto paralelo de Lucas diz, transforma esta pedra em pão. E os estudiosos chegaram à conclusão que, naquela época e naquela região, haviam pedras que realmente tinham a forma de um pão. Então você imagina que a tentação não era apenas do que Jesus sentia no seu próprio físico, no seu próprio corpo. A tentação era daquilo que ele estava vendo. E aí chega alguém sugerindo, olha, você tem poder para isso. A palavra que, se é filho de Deus, não é uma condicional, tá? Porque o diabo já tinha visto e ouvido Deus falando, esse é meu filho. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então ele não está pondo em questão se Jesus era o Filho de Deus.
quero te dizer que muitas vezes o diabo também não põe em questão que você tenha sido adotado por Deus e tenha se tornado filho de Deus. Não é essa a questão que ele põe. Ele vai pôr outras questões na tentação, a você, a mim, a nós. Vocês estão entendendo? Já que és filho de Deus, por que você vai estar passando fome? Está na hora, acabou o 40º dia, acabou o período do jejum. Transforma essa pedra em pães. Lembra, eles estavam no deserto. No deserto não tinha padaria. Se eles estivessem em Belém, lá em Belém tinha padaria. Né? A palavra Belém no hebraico é Beit Lehem, que quer dizer casa do pão. E se então tinha um lugar que havia pão, era em Belém, mas eles estavam no deserto. No deserto não tinha Belém. No deserto não tinha padaria, no deserto não tinha onde buscar comida, o deserto é árido. Olha, não perca mais tempo, já acabou o teu período de jejum, transforma estas pedras em pães. Essa foi a oferta. Estava errado? Em si mesmo, não. Mas qual era o propósito de Jesus estar em 40 dias de jejum? Para cumprir a sua missão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Porque Jesus estava bem alimentado da palavra de Deus, então ele não caiu em tentação de operar um milagre ali para o diabo ver. E a pergunta é: Jesus sabia que era o diabo? Lembra que o narrador está contando o que já aconteceu. Se Jesus soubesse que era o diabo, vocês acham que Jesus estaria dialogando com o diabo? Eu vou dar aqui uma encenação para vocês. Se o diabo aparecesse para você aqui agora, para nós, igreja, rabudo, chifrudo e chispando fogo pelas ventas, você teria dúvida que era o diabo? Você teria, ou melhor, vou reformular a pergunta. Você teria certeza que era o diabo? Claro que sim. E você daria espaço para ele? Daria lado para ele, como diz? Sim ou não? Podem responder. Não, claro que não. O diabo não vai aparecer rabudo, chifrudo, chispando fogo pelas ventas. Não é assim que ele vai aparecer para você, queridos. Não foi assim que ele apareceu para Jesus. Porque se fosse assim, Jesus teria identificado de bate-pronto. Mas não foi o que aconteceu. Jesus não identificou de bate-pronto. Tanto que vem o segundo passo, vem a segunda tentativa. A primeira não deu certo, porque Jesus estava enraizado na palavra de Deus. E não caiu em tentação. Você quer também ter a mesma vitória de Jesus e não cair em tentação, não ceder ao pecado? Esteja enraizado na palavra de Deus. Porque aí o teu espírito vai estar alimentado, vai estar fortalecido para o momento da prova, para o momento da tentação. Vocês estão entendendo? Porque Jesus estava enraizado, ele não caiu na primeira. Então o diabo tenta a segunda. Quero dizer para vocês, não seria o caso do diabo ter desistido, não deu certo na primeira, com esse aí não vai dar certo. Aliás, eu até sei que ele é o Filho de Deus, melhor eu ir procurar outro. Não foi o que aconteceu. Ele continuou oferecendo uma segunda tentativa, uma segunda proposta. Olha o verso 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: queridos, se Jesus soubesse que era o diabo, ele permitiria que o diabo o levasse à cidade santa e o colocasse sobre o pináculo do templo?
O templo ficava num dos montes de Jerusalém, só para você entender um pouquinho da topografia bíblica. E o templo era construído bem perto da ribanceira do monte. Então tinha uma ala norte e tinha uma ala sul. A ala norte também era perto de uma ribanceira, mas não era tão alto. A ala sul, esse pináculo do templo, dava a ribanceira do monte, dava justamente no vale de Cedron. Era uma ribanceira muito alta. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Jesus teria permitido, se deixado levar? Se você soubesse que era o diabo, você se deixaria levar para o pecado? Para a tentação? Para as coisas que o mundo oferece? Então o diabo lhe disse: se és filho de Deus, ou melhor, já que és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Você percebe a sutileza? Na primeira vez o diabo não citou o que estava escrito, mas Jesus respondeu com o que estava escrito. Agora, na segunda tentativa, é mais sutil, porque o diabo agora cita a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, querida igreja: o diabo conhece a palavra de Deus. E muitas vezes os cristãos caem em tentação, esfriam na fé, colocam prioridades, que nem sempre as prioridades são ruins em si, mas colocam muitas prioridades no lugar da palavra de Deus. E não estudam a palavra de Deus, não se enraizam na palavra de Deus. E o diabo, que conhece, ele sabe decor, sabia? O diabo sabe decor a palavra de Deus. Aí ele falou: opa, com esse aqui eu tenho que ir na palavra. Quero te dizer, queridos, que conosco, a igreja do Senhor, muitas vezes o diabo também vem com sutilezas que está na palavra. Se foi com Jesus, você imagina que não vai ser conosco? Cuidado. Fique de olho aberto, fique atento e mantenha o teu estudo na palavra de Deus. Amém? Se é filho de Deus, já que é filho de Deus, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91. Está escrito lá no Salmo 91, versos 11 e 12. Exatamente isso que o diabo está citando para Jesus. Vocês percebem? Mas olha só, porque Jesus continua enraizado na palavra de Deus. Olha o que diz o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Você tem que ter essa ousadia, essa convicção. Você tem que ter essa fé para responder nos momentos de prova, nos momentos de tentação, ao diabo e a quem quer que seja. Também está escrito. Uma vez está escrito, e também está escrito, e vai continuar escrito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente fica pensando: olha, se ele está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, que estava escrito lá no livro de Êxodo, e também no livro de Deuteronômio repete, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente fica imaginando: agora acho que Jesus já percebeu o que é o diabo, né? Não, o diabo estava propondo que Jesus fizesse uso do seu poder de Deus para se atirar e os anjos virem guardá-lo, sustentá-lo. Nós precisamos de ver sinais e maravilhas para crer que está escrito, para crer que também está escrito. Os sinais que estão na Bíblia já não servem de fé para nós crermos que é a vontade de Deus? Ou nós precisamos ver acontecer milagres, sinais, maravilhas?
Eu estou perguntando para você, minha querida ovelha, minha querida igreja. Você depende que a tua fé esteja enraizada na palavra de Deus, na vontade de Deus, na pessoa do Senhor Jesus? Você depende que os milagres aconteçam diariamente? Se não acontecerem milagres, você não é filho de Deus? Se não acontecerem sinais e maravilhas, Deus não está com você? Jesus precisava provar para quem quer que fosse que ele era o Filho de Deus, fazendo sinais e maravilhas? Olha qual foi a sutileza da tentação. Porque depois, no seu ministério, Jesus fez muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. Sim ou não? Ele podia fazer na hora que fosse vontade do Pai, e não para provar que ele era filho de Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa provar nada para ninguém. Sinais, maravilhas, milagres, nós queremos que aconteça aqui nas reuniões, na tua vida particular, amém? Nós não somos contra não, entenda o que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que a tua fé não depende de sinais e maravilhas. A tua fé em Deus, a tua fé na palavra de Deus, a tua fé na vontade de Deus, não pode depender de sinais e maravilhas, de milagres. Ela tem que depender do que Deus é, do que Deus disse e de qual é a sua vontade para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Jesus, depois de morto e ressurreto, ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Queridos, nós não precisamos nos preocupar com os milagres, com os sinais e maravilhas, porque ele nos garante que isso vai nos seguir. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ele não precisa provar nada para ninguém, nós também não precisamos provar nada para ninguém. Mas quando se fizer necessário para salvar a vida de alguém, então nós vamos sim ser usados por Deus, na unção do Espírito Santo, com sinais e maravilhas, para que o Evangelho, a palavra de Deus, seja autenticada. Mas nós não precisamos provar nada para ninguém. Olha só, não deu certo na segunda tentativa também. Aconteceu uma terceira tentativa, verso 8. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto. Olha só, ainda é o diabo que está levando Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, quando o diabo pede a prostração e a adoração de Jesus, então Jesus entende quem era que estava falando com ele. E verso 10 nos mostra: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus continua no que está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então Jesus identifica e repreende Satanás, e a Bíblia diz que com isto o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Mas olha só, por que o diabo oferece para Jesus, num monte muito alto, e dá a Jesus uma visão de todos os reinos do mundo? Que o diabo sabia que era exatamente isso que Jesus veio conquistar. Não só apenas na primeira vinda, mas que vai acontecer também na segunda vinda, na volta de Jesus. Jesus veio para ser o Senhor do mundo, e isso foi como homem. Ele veio como homem para poder fazer isso, para reivindicar essa autoridade que Adão havia entregue ao diabo, a Satanás. Vocês estão entendendo? Deus havia dado para Adão a autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre todos os animais da terra. Sim ou não? E no pecado, Adão entregou, como diríamos, de mão beijada,
essa autoridade para Satanás. Olha só, se Satanás está oferecendo os reinos do mundo, que é o que Jesus veio para conquistar, também é verdade que Satanás tinha os reinos do mundo em suas mãos. Em outras palavras, o diabo está dizendo, olha, não precisa haver luta, não precisa haver guerra, não precisa levar 3 anos e meio do teu ministério para você conquistar, eu te dou agora. Eu te dou, de bate pronto. Olha só, uma reunião de meia hora, a gente resolve tudo. Eu te dou tudo isso que você quer. Eu te dou tudo isso que veio buscar. Se você me adorar. Essa foi a terceira tentativa e a mais sutil de todas. Porque também não é verdade que Jesus nos deu autoridade para implantar o reino de Deus enquanto Ele está preparando o lugar para nós? Lembra que Ele disse lá em Mateus capítulo 28, versos 18 em diante, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele fala para os discípulos, tome essa autoridade e ide por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações, de todas as línguas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas até o dia em que eu voltar. Não é esse o nosso propósito, de implantar o reino de Deus aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil? Não é essa a missão que a igreja tem? De implantar o reino de Deus, de fazer discípulos? É exatamente esta a missão que Jesus nos deu. Jesus recuperou a autoridade que Adão havia entregue e Ele repassou essa autoridade. Agora não mais para um homem, Adão. Agora Ele repassa essa autoridade para a igreja, o corpo de Cristo. Essa autoridade, queridos, não foi dada para mim, como pessoa, individualmente. Não foi dada para você como pessoa, individualmente. Essa autoridade foi dada para a igreja de Cristo, para implantar o reino de Deus. E se a igreja tivesse noção do poder, da autoridade que lhe foi entregue, acho que nós já teríamos ganho muito mais pessoas para Jesus do que o fizemos até então. Vocês estão entendendo? E uma outra questão também. Quando Jesus identifica que é Satanás, Ele o repreende e manda ele embora. E a Bíblia diz que Satanás foi embora. E então os anjos vieram e o serviam. Uma pergunta: não era o caso de os anjos estarem servindo Jesus durante a tentação? Na nossa mente empírica, na nossa mente racional, nós somos inteligentes, pensamos, na hora que eu mais precisava, eu me senti sozinho, parece que Deus me abandonou. No Salmo, não apenas no 22, mas no Salmo 6, no Salmo 8, Davi fala, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, cresceu o número dos meus inimigos, a hora que eu mais preciso de Ti, Senhor, o Senhor me deixa sozinho. Claro que isso não é uma verdade, isso é uma coisa das nossas emoções, quando enfrentamos adversidades, quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos resistência, inclusive na proposta de abrir casas para os grupos conectar, quando enfrentamos dificuldades para implantar o reino de Deus, a gente pode se sentir, Senhor, nós estamos nos sentindo sós, os sinais, as maravilhas não estão acontecendo, os milagres não estão acontecendo. Como igreja, Senhor, nós queríamos que esse bairro já tivesse sido ganho. Você já teve esse choro, esse clamor? Quero te dizer, queridos, não tenha mais. Não passe mais por isso. Porque se você estiver enraizado na palavra de Deus, se a tua fé estiver arraigada na palavra de Deus, na vontade de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, então esse sentimento não vai mais acontecer na nossa vida como igreja, em nome de Jesus. Nós sabemos quem nós temos,
sabemos quem somos, somos filhos de Deus, sabemos que fomos plantados nesse lugar para implantar o reino de Deus. E nós faremos isso, não segundo a nossa visão de resultados, mas segundo a nossa convicção da nossa posição em Cristo, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Olha só, queridos, com isto, o diabo o deixou. O texto de Lucas diz que o diabo o deixou até um tempo oportuno. E nós podemos ver que durante todo o ministério de Jesus, que ele teve oposição, que ele teve resistência. E quando chegou na última noite da vida dele, no Getsemane, o diabo que estava lá, lembrando Jesus que como homem, ele podia pedir, passa de mim este cálice. Mas a resposta de Jesus foi, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Pode ser que hoje, com essa injeção de fé que você está recebendo, que você vai se sentir na presença de Deus. Amém, glória a Deus e aleluia por causa disso. Esse é o propósito. E pode ser que você vai se sentir muito forte, mas fique sabendo que o inimigo vai estar de longe olhando e buscando uma oportunidade, um tempo oportuno, para te oferecer a tentação. A tua vitória, meu querido irmão, minha querida irmã, a tua vitória, querida igreja, não consiste, como já dissemos aqui hoje, no resultado, porque o resultado pertence ao Senhor. A tua vitória consiste em ter a mesma fé que Jesus teve na palavra de Deus, na pessoa do Pai, para não apenas vencer essa tentação no deserto, vencer a tentação no Getsemane, não apenas no deserto e no Getsemane, mas para vencer a vontade humana de não subir naquela cruz. Mas ele diz, contudo seja feita a tua vontade. E você está disposto, meu irmão, minha irmã, como indivíduo, mas também como membro da igreja, você está disposta, querida igreja, a dizer, seja feita conforme a tua vontade, Senhor, e não a nossa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o diabo, quando tenta, ele tenta com sutilezas. Você precisa estar atento para identificar as tentações. E fique sabendo que quando você estiver diante de uma tentação, o Espírito Santo vai te dar um toque, vai te dar um alerta. Mas se você estiver enfraquecido no Espírito e fortalecido na vontade da carne, na vontade do eu, você vai correr um sério risco de ceder à tentação e pecar. Para que isso não aconteça, então aí sim, se você quiser começar a ter uma vida de jejum e oração, comece para enfraquecer a vontade da tua carne e abrir espaço no teu espírito para fazer e viver a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Pai querido, eis aqui o teu povo, eis aqui os teus filhos, eis aqui a tua igreja, que diante dessa tua palavra, estamos aqui prontos para dizer como Jesus, seja feita a tua vontade e não a nossa. Para dizer como Jesus, está escrito, também está escrito, e está escrito. Se nós precisarmos dizer 3 vezes como Jesus, que está escrito, nós dizemos, está escrito, também está escrito e estará escrito em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe hoje e sempre para serem vencedores
E independente do que acontecer, independente de situações e circunstâncias, que a tua fé esteja arraigada naquilo que Deus fez na pessoa de Jesus e você te tornou um filho de Deus. Então não é se você é filho de Deus, é já que você é filho de Deus, use do poder de Deus na tua vida para viver a vontade